Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas, onde hoje, dando continuidade ao nosso posicionamento sobre as ideias dos filósofos, do seu ponto de vista, vamos entender o que o filósofo David Hume, com a sua atividade cognitiva, quis retratar para a sociedade, ou seja, o que ele desenvolveu no seu pensamento, na sua reflexão, no seu raciocínio. A gente vai analisar isso na nossa aula de hoje. Precisa anotar alguma coisa? Não, você não precisa anotar. Mas lá na agenda e no Class tem a atividade proposta do livro e informando como ela tem que ser desenvolvida. Perguntas e respostas. Então, se eu já estou dizendo a vocês que é para copiar as perguntas e responder no caderno, mediante isso, você não precisa mais perguntar, não precisa mais passar aquela velha mensagem dizendo assim, professora, só respostas, professora, é só pergunta e resposta. Não precisa, já estou informando a vocês. Perguntas e respostas no seu caderno. Aí, outra informação, para você que está no online, Class, não esqueça, enviar atividade no Class. Data de entrega, fiquem atentos, não deixe passar. Toda atividade vocês têm pontuações correspondentes. Não entregou no prazo, você perde parte dessa sua pontuação. E entregou no prazo, tem a pontuação completa. Tem dúvidas? Também pergunte. Passe sua mensagem lá que eu vou tirar a sua dúvida. Mas não deixe para perguntar depois de muito tempo, depois de 2, 3 conteúdos. Isso significa que você não está seguindo o quê? O seu cronograma de estudo. Estou de olho em vocês. Vocês pensam que isso passa despercebido? Não passa. Fiquem atentos. Entrega de atividade no Class. Fiquem atentos à agenda, observando qual o dia da sua aula, de que forma vai ser a aula, como vai proceder, o material que você vai necessitar. Fiquem atentos às instruções. A partir de agora, a gente vai começar o nosso conteúdo explicativo. Uma bola a todos e vamos lá. Então, dentro do nosso assunto, o empirismo, filósofo David Hume, nós temos o seguinte. É habitual incluir, deixa eu alterar aqui a cor para vocês, incluir a filosofia de David Hume no chamado empirismo. O que isso significa? O empirismo, ele afirma que todo conhecimento, ele tem origem na experiência, nas impressões com relações ao mundo exterior, fornecido pelos nossos sentimentos. O que isso quer dizer? Que todos os momentos da nossa vida temos contato com outras pessoas ou até mesmo com objetos, comidas, coisas materiais que a gente julga pelo modo que a gente vê. Às vezes, uma comida que você nunca provou, você diz que não gosta, você diz que não quer, mas você não sabe o sabor daquela comida. Mas é pelo quê? Pela impressão que você tem. Você deduz que aquilo pode ser ruim. A mesma coisa com pessoas. Você olha para uma pessoa e você tem aquela velha impressão que a gente costuma dizer. A primeira impressão é a que fica. E aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que nem sempre a nossa primeira impressão é a correta. Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque na prática, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, a gente vai percebendo e vai mudando a nossa opinião. Então, como foi que você mudou a opinião? A partir da experiência, a partir do conhecimento que você desenvolveu. Como um alimento, como uma comida. Até o momento que você nunca provou, você pode dizer. Você diz, não gosto, é ruim, mas você não provou. A partir do momento que você prova, que você começa a sentir, aí sim, você pode, a partir dali, dizer, realmente eu não gosto, porque o gosto não me agrada, não é para o meu paladar, da mesma forma com as pessoas. Então, tudo em nossa vida, de acordo com a filosofia de David Hume, está relacionado com
a nossa experiência e com as impressões que a gente gera no decorrer da vida. E essas impressões, elas estão relacionadas com ideias. Nós temos o seguinte: à nossa frente uma folha de papel, em seguida fechamos os olhos e tentamos imaginá-la. A percepção desta página é mais viva quando vemos do que quando imaginamos. O que isso quer dizer? Que se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginar um pedaço de papel em branco, uma folha, e você dobrando ela, você vai ter uma imagem? Vai. Você vai deduzir de que forma ela realmente vai acontecer, ou seja, de que forma ela vai se fechar? Você vai realmente ter essa dedução? Não, você vai ter o quê? A impressão. Mas a partir do momento que você está com os olhos abertos e eu entrego uma folha de papel à sua mão e eu peço para você dobrá-la, ali você tem o quê? Uma impressão, uma perspectiva real. É aquela velha história que eu acabei de mencionar a vocês. Precisaram desenvolver o conhecimento, a experiência para saber que é possível acontecer. A percepção desta página é mais viva quando vemos do que quando imaginamos. Ao primeiro tipo de percepção, o chamamos de impressões, que é o conhecimento por meio dos sentidos. Ao segundo tipo, chamamos de ideias, que são as representações, as cópias daquele pensamento. Então, as impressões é o que você deduz com os seus sentidos, de olho fechado e com as mãos. Você vai desenvolvendo sem abrir os olhos, só com o pensamento. Já a segunda impressão, o segundo tipo, são as ideias. Você está vendo, você está desenvolvendo. Então, são características diferentes. Mas as duas são mais débeis, menos vivas do que as primeiras. E aqui nós temos outro exemplo de impressões e ideias para você refletir. Se te queimas num fogo quente, tens uma impressão imediata. Qual a impressão que você tem? Que está doendo, que está ardendo. Você já tem aquela impressão imediata. Mais tarde, podemos recordar que te queimastes. É a isso que Rame chama de ideia. A diferença é que a impressão é mais forte e viva do que a recordação posterior. Por quê? Mais tarde, quando você for lembrar que você se queimou, você vai lembrar da dor que sentiu naquele momento. Você vai lembrar de como você agiu, qual foi a sua expressão, o que você fez, o que você falou. Então, são o quê? Impressões são recordações, são memórias. Pode-se dizer que a impressão sensível é o original e a ideia ou a recordação é a cópia. Por que isso acontece? A impressão é a causa direta da ideia que é conservada na nossa mente. Impressão, ela surge primeiro que a ideia. Você primeiro pensa e depois você coloca em prática. Então, sempre no nosso desenvolvimento social, no coletivo, no ambiente com as pessoas, o que vem primeiro? A impressão. E depois vem a ideia. O que é a ideia? A experiência, o conhecimento que você adquiriu. A impressão é de imediato o que você está sentindo. Mas nossas ideias, elas podem ser bem complexas. O que é uma ideia complexa? Muitas teorias, muitos pensamentos, muitos desenvolvimentos. Por exemplo, as nossas ideias e opiniões acerca da realidade, ela provém dos sentidos, do que a gente sente, sendo associada às ideias simples. Aí aqui para vocês nós temos outros exemplos de ideias. A ideia de Deus e a ideia do cavalo alado, que são histórias, exemplos, suposições. A primeira, a ideia de Deus. Olha só o que é que fala. Haverá alguma impressão, uma sensação correspondente. Se não há, então a ideia de Deus é uma criação da razão, a partir de ideias como inteligência, sabedoria, bondade. Professora, não entendi nada. Calma. O retângulo primeiro da ideia de Deus, ele está dizendo o seguinte: de acordo com a questão religiosa, com os posicionamentos bíblicos e o que a gente entende religiosamente,
Não devemos julgar o próximo pela impressão. Devemos conviver com a pessoa para depois dali tirar o quê? As nossas conclusões. Já o segundo quadrado, o segundo retângulo, ele fala o seguinte: a ideia do cavalo alado. Esta ideia resulta da combinação de ideias do cavalo com a ideia de animais com asas. A impressão correspondente às ideias do cavalo e do animal com asas, mas não há nenhuma impressão correspondente à ideia do cavalo alado. Como assim? Na nossa mente, a gente consegue associar os seguintes pontos. Quando eu falo para vocês fecharem os olhos e pensar em um cavalo, vocês irão pensar em várias formas. Já quando eu peço para vocês fecharem os olhos e pensar em um animal com asas, vocês vão pensar em vários tipos de animais, vários tipos de pássaros, papagaio, um beija-flor, bem-te-vi, vocês vão pensar em espécies. Mas se eu pedir para vocês pensarem em um cavalo alado, vocês vão pensar em um animal com um cavalo com asas? Não. Por quê? Porque isso não existe, isso é algo imaginário. E assim, nós temos aqui um diagrama, onde representa exatamente o nosso assunto, o nosso pensamento. Conteúdo do pensamento, puxado para duas informações. De um lado, ideias, do outro lado, impressões. O que cada um está relacionado? Impressões intensas e vivas, ideias cópias, menos vivas e menos intensas. As ideias, elas vêm depois da impressão que você teve. A ideia, ela vem depois do que você já imaginou. Impressões desenvolvem outras duas questões: sensações externas e sensações internas. O que são as externas? É a visão, a audição, aquilo que você está observando e que você utiliza os sentidos de imediato. E os internos é o que você vai desenvolver utilizando aqueles sentidos, que é emoção, desejo. Professora, não entendi. Bora lá. Quando chega um aluno novo na escola ou na sua sala, quando aquele aluno entra na sala, você já está na sala. Quando o aluno entra, naquele momento você está usando a sua sensação externa, a sua visão. Se a pessoa falar alguma coisa, você está usando a audição. Dali, você fez o quê? Você já teve a sua primeira impressão. Sentimento interno é que após essa impressão, você conseguiu desenvolver se aquela pessoa, pensar, essa pessoa é legal, não, essa pessoa é chata, não fui com a cara dessa pessoa, não gostei dessa pessoa. Então, são as suas emoções. Já as ideias, nós desenvolvido em simples e complexas. Ideias simples é a memória. Ideias que muitas vezes não têm sentido, mas que foi você que pensou, então você criou aquela história. E as complexas é a imaginação, até onde você pode levar aquele seu pensamento. Por exemplo, do cavalo alado. O cavalo alado, ele não existe, mas ele é uma ideia, ele é uma imaginação, ele é um pensamento. Então, para concluir a nossa aula, o seu ponto de vista, o seu ponto de análise, está relacionado com o quê? De acordo com o filósofo David Hume. A forma como você olha, como você observa o outro e a impressão que você tem sobre ela. Como a gente costuma dizer, o julgamento. A partir do momento que você olha para aquela pessoa, você naquele momento, você já está desenvolvendo uma opinião para ela. Sem conhecer, você já está desenvolvendo uma opinião. E essa opinião pode ser positiva, como pode ser negativa. De que forma? Gostei da pessoa, fui com a cara dela. Não gostei dessa pessoa, não fui com a cara dela. Eu acho que essa pessoa é legal. Não, eu acho que essa pessoa é chata. Você está desenvolvendo o quê? Impressões. Começou a conviver, aí já vem uma ideia, já vem um sentimento que você vai desenvolver com a experiência. A partir do momento que aquela pessoa começa a conviver semanalmente com você, na escola, em qualquer outro lugar, estou usando a escola como exemplo, porque vocês são alunos, na sua sala de aula na escola, você começa a conviver e você, vixe, poxa, como essa pessoa é legal. Não.
realmente eu pensava que essa pessoa era legal, mas não é. Aí eu gosto de conversar com essa pessoa. Ela curte as mesmas músicas, tem um papo legal. Então você vai o quê? Colocar em prática o conhecimento, a expressão que você desenvolveu. Esse foi o nosso assunto de hoje. Aí, ponto de reflexão para vocês. Pense um pouco nos seus colegas de sala ou nos seus amigos. Você age dessa forma com eles? Você tem a primeira impressão? Ou foi assim, você esperou passar algum tempo para analisar a pessoa e depois tirar suas conclusões? Ou vocês já se tornaram amigos imediato com a primeira impressão que você teve? Pense aí como foi que você se tornou amigo dessas pessoas. Ou colega, vamos dizer assim. Fiquem atentos à atividade proposta na sua agenda, perguntas e respostas, e sigam as informações lá no Class. Qualquer dúvida, mais uma vez, passe a mensagem e tire sua dúvida. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula e até o nosso próximo encontro.